Contigo Sim! Saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim! Se inscreve no nosso canal caso ainda não seja um inscrito, clica no gostei, assim vocês receberão notificações novas todos os dias de vídeos aqui atualizados com exclusividades para vocês. Antes de continuarmos também, me conta uma coisa, na sua opinião, qual seria o perfeito final para a Samantha? Presa, louca ou o final que ela já vai ter então já está de bom tamanho? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, nos conta também de onde você está nos acompanhando e vem saber o que é que vai acontecer por aí. Olha, o Álvaro será preso, a Samantha expulsará Geraldo de casa, a casa vai cair para outros vilões também. Fica com a gente até o final desse vídeo e vem saber com exclusividade tudo o que vai acontecer. Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Dario finalmente criou coragem de poder então enfrentar a Samantha. Dessa vez, o doutor foi até então um jornal e publicou sobre o seu importuno sexual que a Samantha está fazendo com ele. Ele então declarou para os jornais tudo o que a herdeira do Hospital Vegas está fazendo. Quando ele vê então a nota sendo publicada em redes sociais, em jornais, em revistas e etc., ele então comemora igual gol. Aí a sua mãe, lógico, descobriu tudo isso e vai então até o escritório dele para saber por que ele fez essa acusação com ela e perguntar a Dario o que é que ele pretende fazendo isso com a Samantha. Dario diz que não pretende nada, apenas quer que ela pague, que ele então não deixe que a Samantha faça outras e outras vítimas ali naquele hospital, tendo a todos quando quer para fazer o que quer. Ele se cansou e pôs então um ponto final em toda a relação que ele teve com Samantha, porém a Samantha agora está lhe chantageando, coisa que ele não vai aceitar. Aí a mãe dele fala então que ela não está de acordo com o que ele está fazendo, pois ele deveria ver que a Samantha é nada mais nada menos do que a sua chefe e que ela também trabalha naquele hospital e ela também não quer ficar sem emprego. Ele então fala para ela que ele está consciente de tudo que pode então acontecer diante do que a Samantha pode fazer. Aí então a mãe de Dario fala que ele não deveria então tentar algo desse tipo contra a Samantha. A Samantha tem outras artimanhas e diz que não está de acordo com tantos vacilos que o Dario está dando. Ela se refere então ao homem ser muito namorador, se referindo a outros casos e enfermeiras que ele teve romance lá no hospital e que a Samantha também esteve entre essa lista enorme de pretendentes que o bom doutor teve. Dario diz que se apaixonou de verdade por Clarinha e que não vai traí-la de maneira nenhuma e que a Samantha não pode abusá-lo dessa maneira quando quer e como quer. Aí então a mãe de Dario pede para que ele pense nas consequências disso tudo e recorda a ele novamente que ela também trabalha ali naquele hospital e que sua profissão fica em risco. Dario não gosta quando então sua mãe começa então a colocar várias e várias situações como se o Dario estivesse errado em expor a Samantha. E também deixa bem claro para o Dario que ela também não está de acordo em essa relação que o Dario está tendo com a Clarinha. Aí o Dario fala que dessa vez é diferente, ele realmente está apaixonado por ela e é correspondido. Aí a mãe dele fala que se ele realmente ama a Clarinha, ele não deveria então prosseguir com esse romance, pois ele deveria estar consciente de que ele está roubando a juventude da jovem, fora o tempo que ela passou em coma, que ele deveria se envergonhar disso, porque agora ela está podendo viver os seus melhores anos de sua vida agora. Essa jovem, ela não pôde desfrutar de sua juventude quando poderia, pois estava em coma. Agora ela está tendo então uma segunda oportunidade pela vida de desfrutar dessa juventude e espera que ele não estrague isso. Aí ela sai deixando então o Dario engolindo seco e pensativo então em relação a tudo isso. Angela visita sua mãe lá na cadeia. As duas colocam então os papos em dias. A Adela quer saber como é que está a relação entre Angela e o Leonardo. Angela diz que está paralisada, pois depois que a Salma perdeu seu pai recentemente, parece que as coisas não estão mais fluindo entre os dois e que Leonardo está se desdobrando para poder fazer companhia à esposa. Aí então, a Angela fica triste e a Adela se sente mal por isso. Aí, para mudar um pouco o clima, a Angela pergunta se Geraldo foi vê-la.
A Adela já coloca um sorriso em seu rosto, bem estampado e apaixonado, e diz a Ângela que eles deram o seu primeiro beijo. Aí as duas começam a conversar sobre isso e a Ângela fica muito feliz, pois ela torce para essa união, já que ela tem o Geraldo como pai, antes mesmo de Geraldo assumir esse todo romance pela Adela e estar apaixonado por ele. Realmente o Geraldo merece essa segunda chance, né, gente? Depois que a Beatriz se foi, ele realmente era louco, apaixonado por Beatriz. Porém, a Beatriz não vai voltar para a novela. É uma pena, né? Porque ela foi uma das melhores personagens que apareceu por aqui e os dois eram muito felizes juntos, era um amor de verdade. Mas infelizmente a Beatriz não volta e agora ele está tocando com sua vida adiante, vivendo esse romance com a Adela. Depois de um longo dia de trabalho, finalmente Geraldo chega em casa. Aí Pablo vai então abrir a garagem. Geraldo fica preocupado, querendo saber o que foi que aconteceu, já que o jovem está demorando a abrir a porta. Pablo diz que está estranho, pois ele está tentando todas as chaves e nada está abrindo. Parece que alguém trocou as fechaduras. Geraldo se espanta e então decide pegar seu celular para ligar para Samantha, mas não é preciso, a cobra aparece. Aí então a Samantha pergunta o que ele quer. Aí Geraldo já pergunta: como que eu quero? Eu quero entrar na minha casa. Aí a Samantha então fica ali parada olhando para ele. Aí então o Geraldo pergunta: foi você, não foi, que trocou as fechaduras para que eu não entrasse? A Samantha não nega. Aí então o Geraldo pergunta o que ele quer. Aí então a Samantha expulsa literalmente o Geraldo de sua casa e diz que a partir de hoje ali ele não entra mais. Ela trocou todas as fechaduras porque aquela casa é dela e que ali ele não entra mais. Há um grande suspense no ar e, é claro, uma decepção enorme por isso. Mas as coisas nesse capítulo não vão ficar só por aí não, viu? Vai ficar pra lá de tensa. Isso porque o Álvaro será preso. Tudo acontece quando ele está conversando com seu advogado por telefone, quando de repente a polícia então na rua. Ele fica lá tranquilo, achando que não é com ele, e continua então com sua ligação de negócios. O policial para bem em frente a Álvaro e pergunta se ele, Álvaro, via lobos. E diz que ele agora precisa ficar calado, pois a partir de agora ele está preso e tudo que ele falar será usado contra ele. Álvaro não consegue entender nada e fica ali calado, parado diante do policial. Nisso, a Ângela está em casa, folhando então alguns livros, estudando, mas não consegue se concentrar. Ela está pensando em Leonardo. Então, ela decide então fazer uma ligação para ele para saber como ele está e como vai então fluindo essas coisas sobre em relação ao velório do pai de Salma que aconteceu. Aí então o Leonardo, quando atende o telefone, ele está no carro conversando com a Salma, consolando então, né? Aí então ele trata ela bem fria, como se não fosse a Ângela, e diz que agradece por ele ter ligado, porque ele queria que ela ligasse para o Dário e que atendesse a algumas pessoas que estão lá com uma ficha pendente. Então, Leonardo, para disfarçar bem aquela ligação de Ângela diante do luto que está vivendo a Salma, ele pede então para que a Ângela então veja o prontuário médico, atenda algumas pessoas lá e converse com o Dário para que ele possa lhe auxiliar nas coisas. Ângela então deseja então condolências para o Leonardo, né, querendo ou não é o ex-sogro dele, e deseja também que ele fique bem e que possam se encontrar logo. Leonardo então agradece friamente. Ângela também diz que o ama, ele diz também. Só que a Salma começa a notar algo estranho e então o Leonardo começa a despistar cada vez mais. Leonardo se sente muito incômodo com a ligação de Ângela nesse momento, porque ele não queria desagradar a Salma, que está passando por um momento muito intenso de sua vida, que é a grande perda então de seu pai. Aí eles estão indo agora em direção à casa do pai de Salma para prosseguir com o velório. Aí a Ângela pergunta a Leonardo quanto tempo ele vai ficar fora. Leonardo diz que não sabe e que, além do mais, ele não pode deixar a Salma e nem a família dela só nesse momento. E é que é bem provável que ele passe alguns dias fora então. E então ele pede então para que a Ângela cuide lá das coisas do hospital, enquanto ele vai então dar proceder nas coisas também do pai dele, seguro, velório, essas coisas. E então pede para que ela se cuide e que também dê adianto também lá no trabalho, que ela fique com Deus e desliga. A Ângela nota totalmente essa frieza e fica um pouco triste diante de tudo isso, porém ela tem que entender que ele não está lá porque quer, é apenas uma grande perda. Aí nesse momento a Salma começa a chorar muito, dizendo que nem pôde se despedir de seu pai.
Leonardo então pede para que a Salma fique tranquila, que logo as coisas vão melhorar para ela e infelizmente com essa perca ela terá somente que se acostumar então a viver sem um pai. Geraldo diz para Samantha que ela está indo demais com essa confusão entre ele e pede então para que ela se responsabilize sozinha por seus erros e que parem então de fazer mais erros em cima de erro e que ele é seu pai. Aí a Samantha diz que não. Ele já lhe disse que ela não era sua filha e ele também já não a trata como uma filha e ela também não vai querer ele como um pai. As palavras de Samantha são bem duras, secas e certeiras que acerta de cheio então o coração de Geraldo. A Samantha diz que como ele já não tem mais nenhum vínculo entre pai e filha, ela prefere ficar com aquela casa sozinha, já que ela é herdeira daquela casa, e então coloca o Geraldo para correr de lá, dizendo que ali ele não entra mais. Geraldo então pede pela memória então de Beatriz que ela deixe ele entrar ali na casa que sempre foi dele com a mãe dela. Aí a Samantha pede para que Geraldo não fale sobre sua mãe. Ele não está no momento bom para falar sobre ela. Se referindo então a ele estar então vivendo um romance com a dela, coisa que Samantha não concorda. Geraldo pede mais respeito a Samantha. Samantha diz que se ele quisesse ser tratado bem, ele deveria então ter tratado ela bem também e que não tivesse feito o que ele fez com ela. Geraldo pede novamente respeito e diz a Samantha que ele não fez nada de errado com ela, pelo contrário, ele está a todo tempo tentando ajudar a filha a se erguer na vida e parar com suas loucuras e suas maldades. A Samantha diz que o pai dela foi muito longe e que a partir de agora naquela casa ele não quer Geraldo lá. Aí Geraldo diz que ela pense bem direitinho sobre isso, mas que ela não deveria fazer isso e que deveria deixar ele entrar em sua casa. Eu te peço isso, seria o melhor não só para mim, mas sim para você. Por favor, Samantha, deixe-me entrar na minha casa, fala então Geraldo. E diz que ele jamais iria abandonar a Samantha. Aí a Samantha diz que isso é tarde demais, ela já não tem mais o que falar e ela vai entrar em sua casa e pede então para que o Geraldo se retire de sua propriedade e que leve também aquele morto de fome com ele, se referindo então ao Pablo, dizendo que ali ele não tem nenhum tipo de emprego. Aí a Samantha então entra dentro da casa, deixando o Geraldo no olho da rua sem ter para onde ir passar aquela noite. O Pablo se comove com tudo isso, mas não tem o que dizer, enquanto o Geraldo fica ali pasmo sem saber o que pensar. Álvaro está sendo detido pelos policiais quando de repente ele dá um soco em um dos policiais e sai correndo. O outro policial então começa a correr atrás de Álvaro. Álvaro fica em um desespero só, até que ele se esconde atrás de um carro de luxo e liga para seu advogado, que deixa então uma mensagem na caixa postal, pedindo para que o advogado entre imediatamente em contato com ele, porque a polícia lhe procurou e agora ele está se escondendo na rua e que ele precisa fugir imediatamente. Nisso, há uma mensagem. Aí, então, ele começa a olhar, já que foi o toque alto, ele deveria colocar no silencioso, mas não. Aí, então, ele tem a ideia genial de mandar uma mensagem para a Ângela, porque ela sim poderia, então, lhe ajudar. Ângela, que ainda está estudando, olha, então, a mensagem de Álvaro. É uma mensagem de áudio. Álvaro manda uma mensagem pedindo então para que entre em contato com o seu advogado porque ele está sendo perseguido pela polícia agora e que ele precisa escapar. Álvaro fica então desesperado e a única pessoa que pode então lhe ajudar é a Ângela. Ele então envia o contato do advogado para a Ângela. Ele também pede implorando para que a Ângela lhe ajude. Ângela então começa a fuçar ali seu celular e liga imediatamente para Álvaro para saber o que é que está acontecendo. Aí o telefone de Álvaro toca alto o suficiente da polícia lhe encontrar e lhe ordenar então voz de prisão. Álvaro não tem o que fazer a não ser pôr suas mãos para cima e se entregar então nesse momento às autoridades. Salma está em seu momento de luto. Aí, nesse momento, ela questiona o Leonardo porque ele tem que dar tantas justificativas para a Ângela. Leonardo diz que ela agora é diretora da fundação e ele deve, então, satisfação. Salma pergunta se é isso mesmo ou se há algo mais entre eles dois.
Leonardo pede por favor que ela se respeite pelo menos nesse momento de dor. Salma diz que isso não é questão de respeito, é muito mais além do que o momento que ela está vivendo e pergunta se há algo entre ele e a Ângela. Leonardo começa então a despistar porque ele não quer machucá-la nesse momento e então pede para que não falem sobre isso, pois o que ele está fazendo ali é apoiá-la e que agora esse momento é um momento em que ela deve então pensar no seu pai e ver tudo o que aconteceu entre essas coisas. Aí a Salma diz que está num momento muito sensível, só que ela não consegue ficar tranquila sabendo que a Ângela está cercando ele. Aí Leonardo fica ali calado e pede então perdão por esse momento. Aí o Leonardo diz que ele que pede, mas que eles vão agora tentar se acertar, pelo menos enquanto eles estiverem nessa viagem, para poder ir ao velório do pai de Salma. Leonardo deixa então Salma apaziguar então a situação. Quando ele se acalma um pouco dentro do carro, o Leonardo informa para Salma que quando chegarem lá, que terminar o velório, ele vai procurar então um hotel para que ele possa então descansar. Salma começa a chorar e pede então para o Leonardo que não deixe sua mãe saber que eles estão separados e implora chorando para o Leonardo que ele fique com ela em sua casa para que sua mãe nesse momento de luto não descubra que os dois estão separados. Leonardo se preocupa com o estado então de Salma e diz que sim, eles irão ficar lá como um casal durante todo esse processo então do velório e do luto, mas depois disso eles precisam conversar. Daí então segue-se viagem. Pablo fica comovido com a situação de Geraldo, por ele não ter onde passar a noite, e diz para o patrão que se ele quiser, ele pode ir para sua casa dormir lá. Aí o Geraldo agradece e começa a fazer uma reflexão sobre a Samantha, dizendo que ele jamais em sua vida pensou que poderia chegar a esse ponto com sua filha em relação a ela lhe expulsar de casa num momento tão vulnerável como ele está. O Pablo diz que não consegue entender, mas consegue sentir a sua dor. O Geraldo diz que, diante dessa situação, ele começa então a perceber quem são as pessoas que realmente estão com ele. E diz que por essa noite ele vai passar a noite lá no hospital. Vai falar com Nelida para lhe preparar um quarto e que, pelo menos por hoje, ele vai descansar lá. Amanhã ele verá então o que ele vai fazer em relação à sua casa e onde ele vai ficar. E agradece do fundo do coração a Pablo por essa atitude. Pablo diz que estará lá disponível para ele para o que for, que ele então lhe conte como um amigo. Além de funcionário, ele é um amigo. O Geraldo não consegue falar muito porque foi um verdadeiro baque para ele o que a Samantha lhe fez. Geraldo então agradece toda a hospitalidade então do Pablo e pede então que lhe leve então lá para o hospital. Essa noite ele vai dormir em uma das camas do hospital e amanhã ele verá o que faz em relação ao que lhe acabou de acontecer. Ângela chega à delegacia e o advogado de Álvaro a recebe lá para lhe informar o que de fato realmente aconteceu. E diz que a pessoa que acusou o Álvaro para que agora ele estivesse na cadeia lhe fez uma chantagem essa para que a Ângela retirasse toda a acusação. Assim eles fariam então uma troca para poder então libertar o Álvaro da cadeia. Samantha está mais mal do que pior. Pois é, ela está em sua casa, já tomou remédios, está tomando vinho e está totalmente embriagada. Ela liga milhares de vezes para o Álvaro, que cai na caixa postal. Aí ela pergunta para o Álvaro onde é que ele está, pois ela tem a necessidade de ter o ali e que ele ainda é casado com ela e pede para que o homem vá imediatamente para sua casa. E então pergunta se ele está com a Ângela. Ela não está ciente do que está acontecendo, que o Álvaro está preso. E então ela toma mais e mais remédios ainda, se dopando cada vez mais e ficando preocupada com o que está acontecendo. Daí então ela muda sua personalidade e começa então a mandar mensagens de áudios para o Álvaro, lhe desejando tudo quanto é de mal para ele e para a Ângela, pois ela tem certeza que os dois estão juntos. Quando ela desliga o telefone, então, a fazer nesse momento então, que o seu celular para o Álvaro, sem saber onde está longe de saber o que de fato aconteceu. Ela atende e pergunta onde aquele maldito desgraçado está, pensando então ser o Álvaro. Aí o advogado de Álvaro se apresenta como Nestor e diz que está na delegacia, pois o Álvaro foi preso. Samantha quer saber o que foi que aconteceu. Aí então o advogado começa a deixar a Samantha a par de tudo que aconteceu e diz que o homem foi preso por golpear um homem e que agora ele está sendo condenado por isso e que está na cadeia.
A Samantha começa então a se desesperar, pois ela não sabia o que realmente estava acontecendo com o Álvaro. A Samantha ainda não sabe que a Ângela é uma das pessoas que pode tirar então o seu marido da cadeia, coisa que ainda vai acontecer, vai deixar ela muito mais nervosa do que já está. Clarinha está conversando com sua mãe sem saber que ainda é sua mãe. As duas conversam sobre a relação que a jovem tem sobre Dário. E a jovem então fala que as coisas não estão muito bem, muito mais ainda agora com o Álvaro não permitindo a relação dos dois. A Clarinha também faz um desabafo, falando que ela gostaria muito de poder se ir daquela casa e poder ser mais independente, ter seu trabalho, ter seu dinheiro, enfim. Aí então é nesse momento que a mulher lhe oferece então moradia. Pergunta se ela não quer ir morar junto com ela. Bom, não é uma casa luxuosa, porém não lhe faltaria mais nada. A Clarinha, então, quando vai responder algo que fica um pouco pensativa, a mulher começa a passar muito mal. A Clarinha se preocupa e pergunta o que ela tem e se precisa ligar para o hospital. Enquanto a mulher está ali agonizando, a Clarinha pega seu celular para ligar para Dário. Aí, a mulher diz a Clarinha que não precisa ligar. É apenas alguns sintomas que ela tem ultimamente, mas que logo vai se recuperar. E começa ali a continuar ofegante, passando mal e Clarinha preocupada. Aí ela abre um sorriso, mesmo disfarçando diante de tudo que ela está sentindo, e pede para que a Clarinha pense com carinho no que foi que ela lhe ofereceu agora, que ela poderá então ter um pouco mais de independência morando junto com ela. A Clarinha não consegue responder e fica ali então olhando para a mulher que está passando muito mal. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Se inscreve no nosso canal caso ainda não seja um inscrito, clica no gostei e nos conta de onde você está nos acompanhando. Desde já, muito obrigada por sua audiência.